Vazio do nada, o Empty Void é o ninja mais poderoso de todos, com habilidades adquiridas pelos poderes de God, que superam conceitos como espaço, distância e tamanho. Ele é o inimigo atual do mangá de One Punch Man, que finalmente vai fazer o herói classe S Rank 1, Blast, revelar todo o seu poder. Bora conversar sobre quem é esse oponente, quais são as suas habilidades e o quão poderoso ele é. E aí, será que ele já superou o Garou Cósmico? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso e agora bora pro vídeo. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo sem saber quem é o Empty Void, basicamente ele é o vilão do momento atual do mangá de One Punch Man, o Arco dos Ninjas. O Empty Void, ou Vazio do Nada, era um parceiro do Blast e juntos eles estavam procurando os cubos de God, que transformavam as pessoas em monstros. No meio dessa jornada, o Void acabou caindo nas mãos do God, se tornando um arauto dele. O Blast fala que originalmente as forças dele e do Void eram parecidas, mas o Void ganhou uma grande vantagem quando recebeu os poderes de God. Apesar disso, o Blast conseguiu ferir ele gravemente a ponto de levar quase 15 anos para ele se recuperar por completo. Ele também é o fundador da Vila dos Ninjas, onde o Sonic e o Flash cresceram, e essa vila era uma fachada para tentar criar novos servos de God. O Void passou esses 15 anos se escondendo enquanto ele se recuperava das feridas que o Blast causou nele, mas depois do Saitama derrotar o Garou Cósmico, os raios cósmicos que estavam saindo do Garou poderiam danificar a Terra ou causar estragos. O Blast usou ondas gravitacionais para dobrar os raios cósmicos do Garou e mandar eles para o espaço. Acontece que o Void se aproveitou disso e absorveu aquela energia para conseguir se recuperar por completo, drenando a energia de God que estava vazando do Garou. Segundo o Blast, isso deixou o Void ainda mais poderoso do que ele era antes. Sendo um arauto de God, o objetivo dele basicamente é realizar os objetivos de God, e a gente não foi muito a fundo nisso ainda no mangá. Agora, partindo para os poderes, é bom destacar que houve uma alteração nos poderes do Empty Void, uma grande alteração na verdade, eles literalmente inverteram. Isso porque na primeira versão que foi lançada do mangá, o Void era um especialista em Genjutsu, ele era como se fosse o Itachi Uchiha, ou seja, ele era um mestre em criar ilusões, e essa era a principal habilidade dele. Porém, essas ilusões não eram uma manipulação visual. Ele liberava ondas psíquicas que chegavam até o alvo e incorporavam o medo dele. Essas ondas psíquicas também faziam as ilusões parecerem extremamente reais, ou seja, ele tinha ilusões tão boas que pareciam realidade. Porém, o mangá de One Punch Man sofreu um redraw, ou seja, ele foi refeito e a habilidade principal do Void mudou, agora sendo descrito por um dos ninjas celestiais como tendo um ninjutsu que não acaba, que é tão forte que chega a parecer ilusão, ou seja, agora ele tem técnicas que são verdadeiras, mas são tão poderosas que parecem ilusão. Percebe como inverteu? Apesar disso, algumas coisas ainda continuam. Ele é um ninja, e assim como o estereótipo de ninjas de One Punch Man, o Void é extremamente rápido. A gente não tem uma medida muito precisa do quanto, porém ele chegou a comentar que o Flash era lento, em uma cena que se parece muito com a cena em que o Blast supera a velocidade do Flash. Nós podemos facilmente considerar que ao menos mais rápido que o Flash chamativo ele é. Quanto, não sabemos ao certo, por enquanto. Além disso, assim como os outros ninjas, ele é um mestre com armas. Apesar de que até agora nós só vimos ele usando espadas, mas com isso ele é sim muito bom. Provavelmente também tendo habilidades com shurikens, kunais, outras coisas do gênero. A primeira versão do Void era um mestre em Genjutsu. A versão atual não tem como foco principal o Genjutsu, porém ele ainda sabe fazer Genjutsu, ou seja, ele ainda sabe usar ilusões. Ou ao menos é o que parece ser o caso, já que isso está muito mais próximo do que a outra possibilidade. Basicamente o que acontece aqui é que nós vimos que o Void se passou pelo Flash alterando sua aparência para enganar o Sonic, e depois essa aparência se distorceu de volta para a aparência dele. A cena não dá a entender que ele de fato tinha mudado seu corpo e suas roupas, então muito provavelmente não era uma transformação, e sim uma ilusão, o que significa que ele ainda é um usuário de Genjutsu, apesar de não ser mais a especialidade dele. Mas agora vamos para a parte quebrada dos poderes dele, que envolvem manipulação espacial e se mover para dimensões superiores, aparentemente por meio dos poderes do God. Após absorver a energia cósmica que saiu do Garou e se transformar recuperando seus poderes, a gente vê o Void tocando no tecido do espaço como se fosse um lençol comum, e ele consegue distorcer aquilo, o que indica que com os poderes dele ele pode interagir diretamente com o tecido do espaço-tempo e manipular ele, ao menos até certo ponto. Nós só não vimos ainda os limites dessa habilidade. O Blast também confirma que assim como ele, o Void consegue se mover através de dimensões, e as habilidades mais roubadas dele até agora vem do fato de ele conseguir acessar uma dimensão superior e conseguir usar o seu corte dimensional. Como essas duas coisas estão ligadas, para explicar um eu vou ter que explicar o outro. Bora começar com essa dimensão que o Void acessa. Só para destacar, eu tô usando esse termo porque é a forma como o próprio Blast se refere, uma dimensão superior onde God está presente. Mas esse termo até que tá tecnicamente certo, já que quando nós falamos de dimensões no nosso mundo, nós estamos falando de formas de medir o espaço. Nós, seres 3D tridimensionais, conseguimos nos mover em 3 dimensões
dimensões. Por exemplo, você consegue ir para a esquerda e para a direita, para frente, para trás, para cima e para baixo. Se eu, por exemplo, te pedir para se mover para antes, você não tem como fazer isso. Já o Void, como nós vimos, consegue se mover para uma outra dimensão, só que nesse caso não se trata do tempo, como geralmente é trabalhado no nosso mundo. Nós descobrimos que em One Punch Man existe um multiverso, já que a cada possibilidade surge um mundo paralelo e eles ficam borbulhando infinitamente como uma espuma. Void consegue sair da causalidade do universo, ou seja, sair daquela possibilidade, sair do mundo onde ele está. Nesse caso, ele consegue ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo, ou para outros mundos, se movendo para um lugar que ele mesmo descreve como um hiperespaço, e lá se encontram todas essas possibilidades de mundos. Essa é a dimensão superior que o Void consegue acessar, e como eu falei, lá ele está fora da causalidade do universo. Isso basicamente significa que causa e efeito não afetam o Void, o que é muito quebrado. A lógica é simples, na verdade. Lembra que cada mundo paralelo é uma possibilidade? Ao se mover para essa dimensão superior, Void consegue se mover no sentido de sair de uma possibilidade ou entrar em alguma delas. Basicamente, se você tenta dar um soco em alguém, essa pessoa pode tentar desviar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima e para baixo. O Void pode fazer isso, ou ele pode ir para outro mundo ou para fora dos mundos. Fora da causalidade do universo, nada que aconteça em um mundo vai afetar ele, porque ele não está em nenhuma das possibilidades. Logo, qualquer coisa que aconteça em uma dessas possibilidades não tem como afetar ele. Essa possibilidade se torna inútil, e é assim que ele desvia do ataque do Sonic e do Flash, que estavam avançando na direção dele, e como a gente vê, ele sai daquela possibilidade, daquele mundo, que conforme ele se afasta, vira apenas mais uma daquelas bolhas. E de lá o Vazio também consegue usar o ataque que até agora tem sido seu movimento assinatura, o corte dimensional. Blast descreve esse ataque justamente como sendo um dos poderes de God, uma interferência de uma dimensão superior onde God está presente que ignora distância, energia e tamanho. O quanto pode ser ignorado depende da força daquele que o usa. E no último capítulo lançado nós conseguimos ver na prática como funciona esse corte dimensional. Void para na frente da bolha, ou seja, do mundo que ele quer mirar, e nas palavras do próprio mangá, dobrando dimensões inteiras como bolhas e usando um jutsu especial, ele consegue intervir pelo lado de fora. Como nós vimos, esse ataque até certo ponto ignora a distância, energia e tamanho, o que já é extremamente apelão, apesar de que até agora nós não sabemos o quanto o Void consegue ignorar disso, assim como não sabemos qual é o total poder desse ataque. Apesar disso, tem um detalhe muito interessante aqui. Lembra que o corte dimensional é basicamente um corte lançado de uma dimensão superior? Pois é, em todas as vezes que a gente viu o Void usando o corte dimensional, ele é representado da mesma forma. Um corte começa a aparecer em um local distante, esse corte começa a crescer, aparentemente vindo do nada, e então, repentinamente, ele faz um corte gigantesco. Isso aqui é muito interessante justamente porque é um ataque vindo de uma dimensão superior. Eu vou estar passando aí na tela agora a representação de uma esfera, ou seja, um objeto 3D, passando por um plano 2D. Se vocês repararem bem, quando a esfera entra em contato com esse plano 2D, a primeiro momento é só um ponto dela que tá lá. Então, conforme ela vai passando por ele, uma parte maior, porque por ser de uma dimensão superior, ela não consegue se expressar completamente naquele mundo 2D. A mesma coisa acontece com esse corte do Void. Se a gente pegar essa cena onde ele corta a bolha, é justamente isso que está acontecendo. Imagina que da mesma forma que a esfera primeiro representa só um ponto seu naquele plano 2D e depois vai passando mais coisa dela, a lâmina do Void, ao passar pela bolha que representa o mundo sem entrar nele, intervindo pelo lado de fora, a primeiro momento aparece como um corte pequeno lá, que você pode imaginar como sendo só o momento em que o comecinho da lâmina tocou na bolha, e depois quando ele passa a lâmina é quando do nada aquele corte gigante aparece. Uma representação muito interessante e sem sombra de dúvidas o mangá de One Punch Man merece créditos por isso. Mas e aí, será que o Void superou o Garou Cósmico? Para ser bem objetivo, sim e não. O Void de fato já pode ser considerado superior ao Garou Cósmico no momento em que ele se transformou, naquele primeiro estado. Até porque a gente não sabe se o Garou conseguiria copiar as habilidades do Void, e são habilidades bem difíceis de se lidar. Quando o Void se tornou um Arauto de God, ele se entregou por completo, diferente do Garou, que só recebeu parcialmente a sua transformação, os seus poderes. Ele tem mais experiência com essas habilidades e ele até mesmo absorveu a energia que veio do Garou. Então, em questão de poder bruto e nas habilidades, ele é sim superior ao Garou Cósmico naquele estado inicial. Porém, sem sombra de dúvidas, o Garou, que ficou copiando a força do Saitama lá na Lua Yo, é mais poderoso que o Void, simplesmente porque o Saitama tá em outro nível e ele ficou aumentando sua força no modo sério por um bom tempo, e o Garou tava copiando ele. Então, aquele Garou é sim mais poderoso que o Void. Mas, claro, o Empty Void ainda tem muita coisa pra mostrar, a gente ainda não sabe qual vai ser a total extensão
seus poderes, vai que isso mude mais pra frente, apesar de que eu acho difícil. Mas me diz aí o que você acha. O que você tá achando desse vilão, da aparência dele, dos poderes dele e desse arco atual de One Punch Man? Deixa aqui nos comentários, tô louco pra saber a sua opinião. Muito obrigado pela atenção e eu te vejo na próxima.